E aí, jovens, tudo bem? Mais um vídeo então de resolução de exemplo para vocês e a gente vai novamente abordar aí conceitos relacionados à hidrostática, ok? Vamos lá então ao enunciado desse vídeo e ele diz assim: que um grande aquário de 5 metros de altura está cheio de água doce até uma altura de 2 metros. Então aqui já tem algumas informações importantes, né? Ele dá aí a altitude que um aquário tem, né? A profundidade que ele tem. Ele diz que ele está cheio de água doce, então se a gente precisar aí da densidade, a gente já consegue encontrar isso na literatura facilmente, que vai ser 1 grama por milímetro, né? Ou 1 grama por centímetro cúbico, ou se você colocar lá 1.000 kg por metro cúbico. Okay? Então a gente já tem a densidade aí da água como referência. E ele diz aí que a quantidade de água que tem inicialmente é de 2 metros. Ela enche, ela alcança uma altura de 2 metros dentro do aquário. Continuando, ele fala assim: uma das paredes do aquário é feita de plástico e tem a largura de 8 metros. E aí ele nos pergunta de quanto aumenta a força exercida sobre esta parede se a altura da água for aumentada para 4 metros, ou seja, você dobrar a altura do sistema. Vamos lá, como é que a gente resolve? Vamos fazer a nossa representação gráfica para entender bem o que está acontecendo. E como ele está perguntando só em relação a uma certa parede, eu nem vou fazer ele 3D, eu vou só fazer então a representação da parede mesmo. Está aqui, tá? Considerei a parede, né? Não vou fazer um recipiente tipo um paralelepípedo, né? Não há necessidade. Vamos analisar só a parede mesmo. E ele dá lá a informação sobre a altura da parede e a largura. A altura é 5 metros, eu chamei de H maiúsculo, e a largura, eu chamei de L aqui, é de 8 metros, ok? E ele diz que inicialmente, então, tem 2 metros de água, chamei aqui de H1 para facilitar, né? E depois ele vai subir para 4 metros de água. Então, qual que é a ideia? Na situação 1, você tem aqui uma região desta parede que está exposta à pressão atmosférica. Tem uma certa área aqui exposta à pressão atmosférica, e eu tenho uma certa área aqui embaixo, limitada aqui, que está exposta à pressão do fluido, ok? Na hora que eu passo para a situação 2, onde eu tenho agora o dobro de água, né? Então eu subi até uma altitude maior aqui, H2, o que acontece? Eu tenho uma nova área agora exposta à pressão atmosférica e uma nova área exposta à pressão do fluido. Então, consequentemente, vai mudar a força resultante, né, aplicada sobre essa parede. A força oriunda, né, da pressão atmosférica e do líquido aqui sobre a parede. E é exatamente isso que ele nos pergunta: qual é a diferença entre essas duas forças em ambas as situações, né? Então ele quer o ΔF aqui, ele quer saber a força total aplicada no sistema na condição 2, quando eu estou com líquido até aqui em cima, menos a força total aplicada no sistema quando eu tinha líquido só até esta altura H1 aqui, ok? Então vamos lá, vamos resolver primeiro por parte, vamos calcular qual que é a força final em cada um dos casos, ok? Então na primeira situação, chamar de situação 1, vamos calcular então aqui o que a gente chamou de força F1. Como é que eu calculo? Bom, vou fazer aqui uma representaçãozinha aqui embaixo de novo, repetir. Colocando aqui um eixo de referência, eu sei que eu tenho um líquido até uma altitude H1, e aí o que eu vou ter é que a região exposta, onde não tem líquido, eu considero aqui a pressão atmosférica. Então a pressão aplicada nesta região, nesta área da parede aqui é 1 atm. Então a força, e eu vou chamar aqui de força zero, né, onde está sendo aplicada uma pressão zero aqui. Então a força zero na situação 1 vai ser igual à pressão atmosférica, aqui P0, vezes a 1. Essa pressão ela é constante, né? A pressão atmosférica a gente considera ela praticamente constante aqui para pequenas variações de altitude, né? A pressão atmosférica aí vai começar a ter uma variação muito significativa para altitudes maiores, né? Aqui a gente tem altitudes relativamente pequenas, então a gente pode considerar que em toda esta área a pressão é uma pressão constante. Então fica aí que a força nada mais é do que a pressão vezes a área livre aqui, tá? Esta área aqui. Por outro lado, na parte que eu tenho um fluido, aí muda, né? Por quê? Porque agora eu tenho um fluido e eu sei que a pressão vai depender de qual é a profundidade que eu estou analisando. Se eu estiver analisando aqui na base do aquário, a pressão é maior do que se eu estiver analisando aqui no limite da interface entre líquido e atmosfera. E aí eu sei como escrever essa pressão, é a lei de Stevin que entra na história. Então a pressão aí vai depender da altitude y, da altura da profundidade y, e ela pode ser escrita como sendo a pressão externa aqui em cima, que é a pressão atmosférica, mais
Rho, que é a densidade do líquido, G, Y, que é a altura, né? Só que, por que eu não coloquei H1 de uma vez? Porque a pressão muda, né, para cada uma das posições. H1 é o meu limite, né? Então eu tenho aqui que aqui embaixo, ok. Mas aí quando eu tomo posições aqui no meio, aí eu não tenho exatamente essa pressão. A pressão ela varia com o Y aqui. Então eu vou deixar isso como sendo uma função. Acho que já fica meio claro para a gente que a gente vai precisar depois resolver uma certa integral para resolver esse problema. Mas uma integral relativamente simples, não se preocupe. Então vamos lá, prosseguindo. Então vamos lá calcular aqui a primeira situação, né, da força 1, a força 0, né, na região, na situação 1 aqui. Então ficaria pressão atmosférica vezes essa área. Se eu escrever essa área, ela nada mais é do que a comprimento, né, a base aqui, a largura, desculpa, a base, vezes a altura. Só que qual que é a altura? A altura é a altura onde não tem líquido. Então é esta altura toda aqui, ó, onde não tem líquido. Então eu tenho que considerar a altura total do fluido, desculpa, do aquário, menos a altura repleta de líquido, aí, menos H1. Então a minha altura que entra nesta área aqui, que é o que está em branco aqui, é Hzão menos H1. Então esta força aqui é a força aplicada devido à pressão atmosférica. Agora vamos ver como é que fica a força na região onde eu tenho fluido. Para eu calcular essa força, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que considerar linhas aqui, né? Posso considerar níveis a alturas constantes aqui, o mais fino possível, e calcular a força em cada um deles e depois somar todas essas linhas, todas essas subidas aqui de diferenciais de comprimento aqui, né, de altura. Aí o que eu tenho é, na verdade, então, um diferencial de força como sendo a pressão vezes um diferencial de área. E como é que fica esse diferencial de área? Bom, a largura L é constante, o que muda é a altitude Y. Então eu tenho que a área pode ser escrita como sendo, aqui eu já escrevi, né, a pressão, a função da pressão, tá aqui, ó, P0 mais ρ g y, vezes, isso aqui vira a área, que é o L vezes dy. Esse é o diferencial de área. Mas eu não quero o diferencial de força, né? Eu quero a força total aplicada. Então o que eu vou fazer é integrar em ambos os lados aí do nosso sistema. Integro o lado da força aqui, dF, e integro o lado da pressão e o dA aqui. Só que o L é uma constante, então ele sai da integral, e a minha integral vai de 0, né, do nível 0, até a altura H1, que é a altura da primeira condição. Então perceba que eu tenho a integral de uma soma. Eu posso considerar, então, a relação de cálculo, onde a integral de uma soma nada mais é do que a soma das integrais. Então, se eu abrir isso aí, né, o meu df1 vai virar a soma das integrais, eu tenho a integral do primeiro termo, o primeiro termo não depende de y. O resultado, então, vai ser P0 vezes y. Né? A hora que eu integro aí, fica só a integral de dy, que é o próprio y, aplicado no limite 0 até H1. Já no outro lado aqui, eu tenho y elevado a 1. Na hora que eu faço a integral de y, fica y ao quadrado sobre 2. Então, aparece um meio, ρg, que já estava aqui, y ao quadrado, aplicado aí de 0 a H1 também. Todo mundo aí multiplicando o L, que estava aqui fora da integral. Do outro lado, é a integral da força, vai me dar a força total, né? Nem precisa integrar aqui de uma força 0 até F, né? Vai dar a força total aqui já no nosso sistema, que é a força que eu estou buscando aqui, essa força F1', ok? É a força que o líquido exerce sobre a parede. Então, se eu substituir os limites de integração, vai ficar P0, y recebe H1, então fica P0, H1, menos, e aí o y recebe 0. Então, P0, H1 menos 0. Então, P0, H1, primeiro termo. E o segundo termo fica H1 ao quadrado, aparece aqui no lugar do y. Do outro jeito seria 0, né? Então some. Então sobra P0 H1 mais meio de ρg H1 quadrado. Então a nossa força fica, e aí eu já peguei agora e apliquei a distributiva aqui do comprimento L, né? Então P0 L H1 mais meio L ρg H1 ao quadrado. Então a gente tem essa força. Logo, a força total exercida na situação 1 é esta aqui do líquido, mais o da pressão atmosférica. Então, substituindo agora os resultados que a gente obteve aí de F01 aqui e o F1' aqui, a gente chega no valor da força total aplicada na situação 1. Então, aqui em cima, na F01, eu vou aplicar a distributiva, tá? Eu vou escrever já aberto esse parêntese aqui. Então, ficaria aí no nosso resultado P0L Hzão, que é o primeiro termo, menos P0L H1, que é o segundo termo,
mais, aí eu vou somar agora com a força F1 minha. Então é P0LH1, tá aqui, mais meio de L ρg H1 quadrado, tá aqui. Então perceba aí facilmente que esse P0LH1 mais P0LH1, menos, né, o primeiro termo aqui, ele simplifica. Esses caras aqui se anulam mutuamente. Então o nosso resultado final fica aí que a força 1 total na primeira situação é P0LH mais meio de L ρg H1 ao quadrado, onde H1 é a altura do líquido aqui de 2 metros na primeira situação. E aí o que a gente precisa agora é calcular então a força F2, a força total F2, e o procedimento é exatamente o mesmo. E o que eu quero chamar a atenção é que reparem que na verdade eu vou fazer uma outra representação gráfica aqui para a situação 2. Percebe que a única coisa que muda, na verdade, é a altura H2. Aonde era H1, acaba virando H2 agora, no nosso caso, que vai ser o de 4 metros ali. Percebe? Ó, eu tinha H1 aqui, vira H2. H1, H2. E percebe que é exatamente a mesma relação. Não vai mudar mais nada. Então, basicamente, o que eu preciso fazer é pegar toda a nossa análise anterior aqui em cima e onde tem Hzinho, né, H minúsculo 1, substituir por H2. Ou seja, se eu pensar na força F02 aqui, que a pressão atmosférica exerce na região onde não tem líquido, onde não tem água, ficaria então F02 igual a P0L, H menos H2. Eu vou substituir H1 por H2 aqui. E na parte onde eu tenho líquido, aonde eu vou ter a mudança vai ser no limite de integração. Em vez de eu integrar de 0 a H1, eu vou integrar de 0 a H2, mas a função é a mesma. Então, o meu resultado final aqui, onde eu tinha H1, vai aparecer H2. Então, na hora que eu faço a soma das duas para dar a força total na situação 2, eu vou ter exatamente o mesmo resultado, o mesmo formato do resultado, só que aonde tinha H minúsculo 1, tem que ser agora colocado H minúsculo 2. Então, vai mudar só aqui, ó, só o segundo termo. E aí, o nosso resultado para a força F2 é só substituir H1 por H2. Então, fica... O primeiro termo não tem H minúsculo, né? Então ele fica igual, P0L Hzão, mais meio de L ρg, aí muda, né? Aqui era H1, então vira H2. E a gente já tem agora as duas forças. Então agora, se eu quero calcular o ΔF, basta fazer F2 menos F1 neste caso. Então, ΔF vai ser F2, está aqui, ó, P0L Hzão, mais meio de L ρg H2 ao quadrado, menos, aí o primeiro termo, P0Lzão, L maiúsculo H maiúsculo, aí o menos, né, da subtração das forças também muda o sinal aqui do segundo termo, menos meio de L ρg H1 ao quadrado. Então você percebe já que o primeiro termo aqui e o terceiro termo se anulam, porque eles são iguais, e aí sobra, na verdade, aí colocando meio de L ρg em evidência, sobra meio de L ρg, H2 ao quadrado menos H1 ao quadrado. E você conhece todas essas informações. O L é 8 metros, o ρ é o ρ da água, né? Você pode usar aí 1000 kg metro cúbico. A gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. H2 é 4 metros ao quadrado e H1 é 2 metros ao quadrado. Então, se você fizer essa conta, substituindo esses valores na sua calculadora, aí você deve chegar num resultado de aproximadamente 4,710 a quinta newtons. Beleza, jovens? Esse exercício já tem uma álgebra um pouquinho mais detalhada, né? Ela precisa fazer uma certa integral, mas é uma integral bem simples, nada complexo. Qualquer livro de integral já tem esse resultado e vocês já estão bem familiarizados a este resultado dessa integral de uma constante, integral da variável elevado a 1 aqui, então é bem tranquilo. Mas o exercício por si só em física mesmo, ele é um conceito relativamente simples, né? Que é a relação de Stevin aqui para a pressão em função da profundidade de um fluido. Beleza, jovens? Então é isso, espero ter ajudado. Qualquer dúvida me procurem, estou à disposição. Valeu, um abraço.